Palavra o Sr. Deputado Jorge Falcato. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Srs. Deputados. Eu tenho aqui uma questão que, aliás, vim aqui à Comissão mesmo exatamente para pôr, que tem a ver com aquilo que me parece ser a existência de uma prática discriminatória, quer na PSP, quer na GNR. Aproveitando neste momento o facto do Estatuto da GNR estar a ser revisto, e há pouco não percebi muito bem se o Estatuto da PSP se já estava aprovado. Pois, regulamentado. Vai ser regulamentado. Pronto, irá ser regulamentado, é isso? Não. Pronto, então já lá vamos, é porque a situação é semelhante quer no Estatuto da GNR, quer no Estatuto da PSP. E tem a ver com discriminação de pessoas com deficiência e na lei que pune a discriminação em razão da deficiência e da existência de risco agravado de saúde, no capítulo do artigo 5, na discriminação no trabalho e no emprego, a linha C, no ponto 1, a linha C, diz que a adoção pelo empregador de prática ou medida que no âmbito da relação laboral discrimina um trabalhador ao seu serviço constitui uma prática discriminatória. Embora no ponto 3 diga que as práticas discriminatórias definidas no ponto 1 não constituirão discriminação se em virtude da natureza da atividade profissional em causa ou do contexto da sua execução, a situação de deficiência afeta níveis e áreas de funcionalidade, A questão que eu levanto é que no Estatuto da GNR, nos cursos de acesso das provas de acesso aos cursos para promoção, existe a possibilidade de as pessoas que adquiriram uma deficiência ao serviço da GNR estarem isentas das provas físicas, mas essa situação não ocorre nas pessoas com deficiência adquirida não ao serviço da GNR. Logo, aqui há dois pesos, duas medidas, em que a pessoa está a ser discriminada na sua possibilidade de progredir na carreira, de acordo com a Lei 46 de 2006. Não é? Eu ainda admitiria, porque a Lei 46 de 2006, daquele artigo que eu li, diz que caso a atividade assim o justifique, não é considerada uma prática discriminatória, mas o que é um facto é que o próprio Estatuto da GNR admite essa possibilidade para quem tenha adquirido a deficiência ao serviço da GNR. De maneira que parece-me que será uma situação a corrigir imediatamente, quer dizer, porque não nos esqueçamos que Portugal assinou a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, não nos esqueçamos que há uma lei em vigor sobre a discriminação e que penso que convoca diretamente esta questão em relação ao Estatuto da GNR. E que será também urgente corrigir a situação no Estatuto da PSP. Outra questão que queria também levantar tem a ver com o 112. Sei que parece que o 112 irá ser tornado acessível à comunidade surda, que a solução será através de SMS. Eu queria alertar para o facto de que o português é a segunda língua da comunidade surda. A primeira língua é a língua gestual. E a literacia da comunidade surda na segunda língua é muito fraca. De maneira que uma comunicação tão importante quanto o 112, em que se tem que comunicar em emergências, situações complicadas, por SMS, uma pessoa que não domina essa língua, será complicado. Quer dizer, já há sistemas do ponto de vista técnico, tecnológico, de transmissão de videoconferência, por exemplo, em língua de língua portuguesa, em língua gestual portuguesa, de maneira que penso que a solução seria muito mais adequada do que o SMS. E já agora, a propósito
lembrei-me da questão da Proteção Civil, de perguntar se existem planos de contingência ou não para o aviso às comunidades surdas e não só, comunidades com necessidades especiais do ponto de vista da comunicação, em caso de catástrofes, em caso de desastres, e catástrofes naturais, de maneira que existam canais de comunicação específicos para comunicar com as pessoas com deficiência. Sr. Deputado Jorge Falcato, prática discriminatória na GNR e na PSP. É assim, a questão das provas de acesso, ou melhor, a isenção de provas de acesso quando a incapacidade é adquirida em serviço e não fora do serviço. É uma disposição cuja racionalidade eu vou ter que entender primeiro antes de me pronunciar sobre ela. Eu preciso perceber porquê. À primeira vista parece-me de facto discriminatória tout court, mas eu tenho que perceber se esta discriminação faz algum sentido ou não. E depois tomaria uma posição sobre ela. Não, não. É assim, como deve compreender também, não é fácil, não é difícil de compreender que os homens e as mulheres que estão ao serviço das forças de segurança têm que ter uma aptidão física que é diferente das outras profissões. Eu não posso ter, por exemplo, um polícia em trabalho de polícia que seja invisual, por exemplo, não seria possível, ou que tivesse incapacitado fisicamente, sei lá, para andar. Portanto, isso eu penso que todas as pessoas percebem isso. Agora, alguém que entrou dentro da PSP ou da GNR e, a meio do seu percurso, por qualquer razão, se torna incapaz, essa é uma questão que eu tenho que analisar e que agradeço ao Sr. Deputado Jorge Falcato de me ter alertado para ela, porque até ao momento eu não tinha essa consciência e, portanto, vou analisar e terei todo o gosto de falar consigo a esse respeito, não é? Sim, por isso é que existem serviços moderados e por isso é que eu não percebo também, mas gostaria que me desse ao menos a possibilidade de estar na posse de todos os elementos para poder não sendo assim a quente, emitir aqui um juízo definitivo de valor. À primeira vista, a situação que me descreve parece-me estranha, mas para ter uma e que eu não compreendo, mas preciso de mais elementos para poder compreender. As suas questões em relação ao 112 e à proteção civil, até porque eu trouxe a minha equipa e também... O Sr. Deputado Jorge Salgado e ao 112. Como? Falcato. Falcato, peço desculpa. Sim. Peço desculpa. O Sr. Deputado Jorge Falcato é o seguinte. Nós até aqui não podíamos pôr no 112 a trabalhar a audição de chamadas ou de outra forma de pessoas com deficiência da fala e do ouvido, porque nós temos os centros ainda distribuídos por vários distritos. Só com a abertura do Porto é que vamos ter a capacidade técnica de Lisboa e Porto serem redundantes um do outro e complementares um do outro. Então, a partir daí, vamos ter, e vai ser no Porto, fica localizado, está a ser instalado já a parte tecnológica para recebermos chamadas de pessoas com deficiência da fala e do ouvido através de videoconferência. Essa é a tecnologia que nós vamos empregar e está a ser trabalhada com associações mesmo dos elementos que têm essa deficiência, porque realmente é quem entende. E eu confesso que quando me falaram nas mensagens que não podia ser, eu nunca imaginei que uma mensagem escrita por uma pessoa com essa deficiência não tem nada a ver com a mensagem que nós escrevemos. E nós temos sempre a ideia que a escrita é só uma escrita, mas não. É que eles mesmo na escrita têm uma escrita específica deles. Exatamente. Uma lógica da língua completamente distinta. Portanto, mas vamos ter, já na abertura, quando abrirmos o 112, o CODO Norte, o CONOR, no Porto,
entra em funcionamento o atendimento de pessoas com deficiência da fala e do ouvido em Lisboa, que é de cobertura nacional, que só aí é que fazia sentido, senão criávamos já aqui alguma disparidade nacional, e vai ser, como lhe digo, com o privilégio de ser por videoconferência. Isso vai ser a forma de comunicação que vamos privilegiar. Hoje, felizmente, os smartphones são uma coisa que funcionam e vamos trabalhar com eles, e a chamada é gratuita, como é óbvio, portanto não há o problema da videoconferência ser mais cara ou não ser, é uma despesa que será sempre suportada pelo 112. E, portanto, esperamos, a muito curto prazo, se tudo correr como são os nossos desejos, em junho teremos a funcionar já o CONOR, e depois desse estar a funcionar arrancaremos já com esse projeto que foi definido já este ano, mas que é realmente um projeto que nos sentimos bem em fazê-los. Relativamente